Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui para apresentar o meu, o seu, o nosso podcast. E aí, pode uberizar? Pessoal, meu nome é Vitor, sou acadêmico do curso de Direito, atualmente no 7º período da Univale. E para compor o nosso grupo aqui hoje estão presentes a acadêmica Amanda, Luísa, Bárbara, Roberta e João Vitor. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a uberização do trabalho. Pessoal, e aí? O que seria essa uberização do trabalho? Então, para conceituar, a uberização do trabalho, né, é um novo modelo de trabalho aí que chegou no mundo, e na teoria ele se classifica como um modelo de trabalho mais flexível, né, na qual o profissional ele presta o serviço conforme a demanda. E é um novo modelo de trabalho, né, criado a partir das plataformas digitais, através desses aplicativos que nós usamos diariamente, como o Uber, InDrive, 99 e entre outros demais aplicativos que a gente usa que está na palma da nossa mão aí todo dia. E as causas que levaram ao surgimento desse trabalho uberizado é nada mais, nada menos que o resultado de um grande avanço tecnológico que aconteceu no mundo inteiro. E para falar mais um pouco desse avanço tecnológico, o nosso amigo João Vitor vai dar seguimento aí no podcast para discutir acerca dessa temática. Oi, gente, eu sou o João Vitor e pegando esse gancho, é nítido com esse avanço tecnológico as pessoas vão utilizar dessas plataformas para criar um rendimento extra, ou até mesmo pode se tratar de um rendimento integral de uma família, o que resulta num trabalho cada vez mais informal, desregulamentado e flexível, burlando a legislação social protetora do trabalho. Ou seja, não são mais trabalhadores, mas são empreendedores que prestam serviço para uma empresa que presta tecnologia. É uma sucessão de falsificações. E aí, Amanda, será que ainda existem pontos positivos nessa uberização? Existe sim. Pois é, João. Aqui é a Amanda, gente, e eu vou falar justamente sobre essas vantagens que esse processo da uberização trouxe, essa nova modalidade mesmo de trabalho. A primeira que a gente pode citar é justamente essa flexibilidade da jornada, em que o trabalhador ele vai poder montar o seu horário da maneira que melhor lhe convém, de acordo, então, com a sua necessidade, né? Então, assim, hoje ele pode escolher trabalhar 8 horas, amanhã ele pode escolher trabalhar 2 horas. Ele pode escolher trabalhar de manhã, de noite, de madrugada. Então, assim, se torna muito flexível. E seguindo ainda nesse gancho, ele também vai poder ser o seu próprio chefe, ele não vai ser subordinado a alguém. Ele vai, por exemplo, estipular a sua meta, o seu resultado, e não vai, né, dever obrigação, entre aspas, para ninguém. E isso veio mesmo em contrapartida à realidade que a gente vive, porque o comum, em tese, é sempre ter essa subordinação, seguir regras e tudo mais. E também tem o fato da uberização ser uma alternativa aos trabalhadores em questão do desemprego. Em meio a essa realidade que a gente vive, que o Brasil vive, o desemprego ocorrendo em grande escala, a uberização vem mesmo como um meio, uma forma de se obter um trabalho, né, diante de toda essa realidade. Então, assim, de maneira geral, maneira ampla mesmo, a uberização trouxe sim muitas vantagens, só que se a gente for analisar mais especificadamente, cada caso mesmo, a gente vê que não é bem assim, né, Luísa? Amanda, como você disse, realmente a uberização ela trouxe pontos muito positivos, mas muito negativos também. E eu vou citar para vocês hoje alguns pontos negativos da uberização do trabalho. A falta de estabilidade é a primeira a ser citada quando se trata desse sistema de trabalho. Porque o trabalhador ele não possui nenhuma estabilidade, então se limita nesse falso empreendedorismo. Onde o resultado que temos hoje são milhões de trabalhadores no mundo inteiro que se ingressam numa plataforma de trabalho e inventa-se uma mistificação de que esse trabalho pode ser denominado como empreendedorismo. E cria-se no imaginário desse trabalhador que arca com o custo do próprio trabalho que ele é, de fato, empreendedor. Assim também, desse modo de trabalho, não é certo que o salário venha no final do mês, já que depende diretamente da força de trabalho desse trabalhador para que ele tenha uma remuneração. Então, não é possível que existam férias remuneradas, nem abono de faltas com um atestado médico, por exemplo. A falta de uma legislação, quando a pessoa não tem um emprego formalizado, acaba abrindo a perda de todas as garantias que ela teria se ela tivesse um emprego formalizado. Então, assim se cria a precarização do trabalho. E também não pode ser remunerado quanto a hora extra, por exemplo. Então, o trabalhador muitas vezes acaba trabalhando muito mais do que deveria ser permitido por lei e ele não tem a contagem dessas horas, ele não consegue receber por isso. E
Nesse sistema de trabalho, você é seu próprio patrão, então não tem como ser contabilizado essas horas. E agora a Bárbara vai relatar alguns casos reais pra gente. Meu nome é Bárbara e eu vou relatar para vocês 2 casos verídicos que aconteceram no Brasil com os entregadores de iFood. Um deles é com o nome de Antônio Mendes da Silva, que ele colidiu na traseira de um veículo na Avenida São Gabriel, em São Paulo, causando danos no automóvel. E, todavia, ele informou que ele chegou a entrar em contato com a plataforma do iFood, solicitando que fosse reparados os danos, que a plataforma desse uma assistência para ele e, mesmo assim, eles não retornaram contato, não deram nem sequer uma satisfação. E o outro foi com o entregador Wesley Bernardes, de 24 anos, de Porto Alegre, que ele morreu em decorrência de um acidente que causou em horário de trabalho. Alguns grupos de amigos chegaram a fazer uma homenagem, fazer um protesto nas ruas e cobrar mais segurança do poder público. E segundo os familiares do jovem, ele ficou em coma por 3 meses e mesmo assim a plataforma não prestou nenhum auxílio para ele. E aí, Robertinho, conta pra gente como que fica isso. Oi, gente, eu sou a Roberta. Então, esses fatos que a Babi trouxe é o que surge a necessidade daí de ter uma regulamentação. E o que a gente tem hoje de regularização a respeito disso? Até a data de hoje, que a gente está gravando, 16 de maio de 2024, nós temos a PLP 12 de 2024, que foi enviada ao Congresso pelo presidente no início de março deste ano e foi protocolada em caráter de urgência constitucional, ou seja, tinha 45 dias para ser votada. Mas eu diria que essa lei complementar aí, ela não está agradando muito aos motoristas do aplicativo, porque levou a algumas manifestações que isso fez pressão e surgiu lá na Câmara, quando foi votado, a necessidade de estender esse prazo. Então, tirou a urgência, né? Então, vamos deixar claro que o que está tratando agora somente dos motoristas de aplicativos e não estão incluídos os demais. Não estão incluídos os entregadores, não estão incluídos os demais da classe, porque vai surgir a necessidade, o governo até achou que seria mais fácil, mas não está sendo. Eu vou trazer para vocês alguns pontos do que a PLP 12 2024 trouxe para a gente. Jornada de trabalho de até 12 horas por dia, trouxe acordo coletivo, trouxe contribuição ao INSS, valor mínimo de horas trabalhadas a R$ 32,00 e estipula aí também uma remuneração de pelo menos um salário mínimo ao mês. E cria uma categoria, que é o trabalhador autônomo por aplicativo, né, por plataforma digital. Exclui, então, por hora, a discussão que estava vindo por aí sobre a possibilidade de vínculo empregatício. Então, a PLP exclui isso. A proposta, né, ela não é perfeita, claro, mas ela tem um ponto de partida para trazer os trabalhadores uma seguridade social, sindicalizar a categoria, para que eles tenham forças para gerar acordo entre os trabalhadores, os aplicativos e o governo. Porque acontece que o discurso que os apps vendem e que a maioria super compra é que trabalhando para eles você é um empreendedor, né? Você tem flexibilidade, não tem uma relação com o patrão, pregam uma livre negociação que na verdade não existe, porque não tem como negociar. Se eles, né, suspendem, se você adoecer ou se acidentar e não puder trabalhar, para eles pouco importa, e aí vai passar fome e eles não vão interferir em nada disso. E se até mesmo o governo teve dificuldade em trazer as plataformas para negociar, que dirá o trabalhador? O que o trabalhador vai conseguir fazer com isso? Até porque a Babi trouxe fatos que ocorreram e estão aí em justiça sem resposta. Mas esse discurso tem conquistado uma galera e aí os motoristas estão indo para as ruas, tem acontecido muitas manifestações e alguns pedidos têm sido muito equivocados nessas manifestações. Tem muita gente, né, manipulada ali por fake news, lógico, ideologias políticas nesse assunto tem, e que interferem, né? Muitos criticam a sindicalização e a previdência e pedem para que a PLP 12 de 2024 ela caia totalmente. Mas a grande parte ali tem interesse em negociar e cobrar melhorias, retirar ou colocar alguns pontos, e o governo agora já se colocou mais aberto e disposto a alterar o texto o quanto antes, né, para chegar um projeto que traga tanta proteção e não leve prejuízo à categoria. A verdade é que nós nos deparamos com um futuro bem incerto, porque as pessoas não querem mais assinar carteira, a maioria sequer contribui, e como que essas pessoas vão se aposentar daqui a um tempo, né? Qual é o futuro da Previdência Social?
São muitas questões em aberto e que a gente vai acompanhar aí em tempo real porque estão acontecendo agora. Enfim, não há nada pacificado, fica longe disso, nós temos um longo caminho, mas estamos caminhando. Pessoal, então, chegamos ao fim do episódio do nosso podcast, Tá cedo ainda. onde nós discutimos, né, a questão da valorização do trabalho, seus impactos, e nós agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, valorizando cada minuto do seu tempo. Isso aí, Vitor. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com sua família, com seus amigos, com todo mundo. Galera, do fundo do nosso coração, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, gente.